Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sou Leonardo Magalhães e você está no canal Literatura Agora, canal que fala de literatura, resenha de livro, meu comentário sobre os livros que nós estamos lendo aí em 2025 e futuramente a lista para 2026. Então, Lugar Mais Sombrio, parte 3, finalmente, né? Nós estávamos esperando aí a conclusão dessa trilogia do Milton Ratum, Dança de Enganos. Já falei em vídeo anterior sobre a obra, né, que é a parte 2, Ponto de Fuga, né? Então são 3 livros, uma trilogia. E nós vamos falar hoje então sobre a Dança de Enganos, que tem uma mudança aqui de protagonista, de ponto narrativo, né? De onde a história é contada, porque agora a gente sai da história do Martim, né? Martim que dos anos 60 e 70, ele que viveu ali na época da ditadura civil-militar, foi para Paris, né? O livro 1 e o livro 2, ele transitando entre Paris, São Paulo, né, Goiânia, Brasília. E agora nós vamos ter a mãe, né, a mãe do menino vai contar a história. E nós temos aqui a parte agora, a mãe do garoto vai contar a história. Então, gente, a diferença é justamente isso. Você vai, aquelas partes que você não sabia, porque você não tinha ao outro lado da história. Ah, por que a mãe foi embora, com quem que a mãe mora e tal, né? A mãe dele chama Lina. Tá? No outro vídeo eu vou fazer a questão mais do enredo, tá? Assim, alguns pontos do enredo. Eu não vou contar a história que vocês não leram ainda, né? Então, a dica de leitura. Então, eu nem quero entregar muito spoiler, não quero entregar muito resumo da história, não. É só mostrar a diferença. Você tem um ponto de vista da Lina, que vai completar algumas coisas que você não entendeu lá nos outros 2 livros. Né? Então, é basicamente isso aí, a Dança dos Enganos. E por que que ela casou com um homem e depois trocou, né? Apaixonou com um artista, né? Que é a Paty e o Martim contou, né? Porque tem difícil aí a relação do pai e filho, lá com o Martim e o Rodolfo, né? Se eu não me engano. Não é muito mostrado no livro, não. Assim, nas outras partes, né? Essa visão do pai. Nessa parte 3, o pai é o antagonista mesmo, é o Darth Vader da história, né? Ele realmente é o cara que está tramando um monte de coisa, inclusive a separação da mãe e do filho aqui, né? Então tem uma questão assim, eu acho interessante porque aí começa, há um contraponto, né, realmente com os outros 2 livros. Nos outros 2 livros você tem aquelas alternâncias de tempo, né? Não é um tempo linear, porque você hora está no Brasil, hora está em Paris, alguns fatos são meio desconexos com outros, tem cartas que completam uma parte da história. E aqui você tem a visão da Lina, que é a mãe, e aí ela vai contar então como é que foi a separação, como é que ela não conseguiu encontrar o Martim, como é que ela não conseguiu responder as cartas não chegavam até ela. Então você lembra lá no livro 1 e 2 que o Martim fala, minha mãe não responde minhas cartas, minha mãe não está preocupada comigo. Ao contrário, a mãe dele está o tempo todo preocupada com ele, né? Tá fazendo de tudo para encontrar o menino, mas toda vez que ela tenta encontrar, o pai arruma um jeito de afastar, né? Então dá endereço errado, quando o Martim foi embora do país, ele nem falou, né? Então as coisas assim, depois eu vou entrar na parte do enredo mesmo. É mais uma dica de leitura de hoje. Então, vai ter várias fases aqui, inclusive o olhar sobre o drama familiar, tá? Lá nos outros 2 livros, a concentração é sobre o Martim, né? Um exilado em Paris, né? A cultura, o teatro e tal. Aqui é mais uma visão da mãe, então é uma visão familiar. Aquele olhar, perspectiva materna, um olhar feminino, né? Sobre a existência no geral. Então, as mulheres entendem mais a questão das relações familiares, né? Então, quem que é a mãe, né? Que no caso é a avó do Martim, a Ondina, né? Quem que é a mãe? Essa origem da família na Espanha, né? A origem espanhola da família. Como é que aconteceu a relação? Como é que a mãe, né, a Lina, conheceu o pai dele, que é o Rodolfo? Como é que conheceu o artista, né? E aí você tem essas várias viagens que ela faz para Goiânia, para Brasília, tentando encontrar o menino. Depois tem a mudança deles para Ouro Preto. Por que mudou para Ouro Preto? Aí tem a questão, ele estava num sítio, vou falar mais no próximo vídeo, né? Ele estava no sítio e aí o sítio foi depredado, então há alguém que já sabe que eles moram lá. Aí eles vendem esse sítio e vão morar em Ouro Preto, que é uma cidade artística, né? Então tem maior oportunidade artística. E parece que esse artista com que ela agora está morando, ele é um dos discípulos do Guiñar, ou então o estilo do Guiñar, então as pessoas gostam muito. Guiñar é um artista muito famoso em Minas Gerais, né? Um estilo de pintura diferente e tal. E aí parece que ele consegue mais visibilidade, né? E tenta vender os quadros, né? Tanto no interior de Minas, em São Paulo, né? Brasília, etc. Então,
E aí a gente conhece mais sobre o tal do Rodolfo, né? Rodolfo é um cara conservador, assim, aliado aos militares e tal. A gente conhece mais sobre o antagonista nesses livros aqui, porque lá não fica muito claro, porque é a relação do Martim com o pai. O Martim não sabe quem que é o pai realmente, né? Então agora, pelo olhar da mãe, e por que a mãe se afastou desse tal de Rodolfo, que você sabe que ele é o antagonista, né? Então a informação não pode... um spoiler que eu estou dando aí na história. Eu vou debater mais o enredo, os fatos do enredo, a linearidade, né? No próximo vídeo. Aí eu vou discutir, vou tentar entender a história toda, né? Vou tentar resumir os 3 livros, porque esse livro completa as lacunas do livro 1 e 2. Tá? Por isso que ele escreveu a parte 3, né? Que você vai saber mais sobre a mãe, que é uma professora de francês, né? Interessante, porque o Martim vai para a França, né? Vai aprender francês lá em Paris e tal, junto com os exilados, vários artistas, poetas, né? Atores, atrizes. E aí lá no livro 1 e 2 você tem esse lado mais artístico da história, com o Martim e essa perseguição política e tal. E aqui a Lina não vai falar muito de política, né? Ela não vai falar de política, ela vai falar de família. A relação com o irmão, relação com esse amante. Então, é diferente. Ela não entende muito de política, que é o livro 1 e 2 vai abordar a questão mais política. Né? Essa é a diferença básica, porque aqui o livro, a diferença mesmo, porque o livro 3, ele vai lembrar muito lá os livros anteriores, os Dois Irmãos, por exemplo, né? Cinzas do Norte, a gente leu aí, que é uma história de drama familiar. Então já não é mais aquela questão, o político, o líder político exilado, né, que tem lá no livro 1 e 2, os artistas exilados, né, o Caetano foi para Londres, né, entendeu? Essas coisas assim. Então não é mais um livro sobre exilado político no Chile, na Europa, não, né? Esse aqui é um drama familiar. Então como é que a Lina, né, não dá bem com a mãe, e aí com o marido, e a mãe tem preferência pelo marido, então ela ajuda a dar informações para o marido, que depois você sabe que ele é o vilão da história, entendeu? Mas isso aí é spoiler, e o enredo só daqui a uma semana, quando eu terminar de ler, e aí eu vou contar a história toda, vou tentar resumir a história toda da trilogia. Então eu recomendo que leiam antes, ou vejam um vídeo aqui do Pontos de Fuga, né? Que é o livro 2, então esse livro que já séculos já foi lançado, né? Então demorou muito para escrever essa trilogia, mas ele escreveu com calma, e aí você entende algumas coisas que não ficam claras aqui, que eu não entendi, eu até falei no outro vídeo, eu não entendi por que acontece isso e tal, como é que ele sabe disso. É porque parece que o Rodolfo tem uma série de informantes, né? Aparecem pessoas estranhas na história, um cara que fica observando, aí né, a conspiração total, vira teoria da conspiração, né? Virou teoria da conspiração, e aí a Lina não pode confiar na mãe dela, seja a avó do Martim, porque a avó do Martim, a Ondina, está do lado do genro, né, que ela considera o genro, que é esse Rodolfo, o vilão da história, e por isso que a Lina não consegue encontrar o filho. E aí para o filho, para o Martim, é como se a Lina não estivesse ignorando, e ela não quisesse mais saber dele. Aí, por que a mãe não vai querer saber dele? Entendeu? Então todo esse problema que o Martim tem nos outros livros, por que minha mãe me abandonou, minha mãe não pensa mais em mim, e aí aqui você vai ver que não, na verdade o pai estava conspirando o tempo todo para que a mãe não encontrasse o filho, né? Então é essa questão aí. E aí também tem o plano de fundo assim artístico, né? Que esse pintor, né? Vai mudar para Ouro Preto, você vai conhecer a cena artística de Ouro Preto, e tem várias partes, vamos dizer, se o livro for separado em partes, né? A parte 2 do livro se passa então em Ouro Preto, Minas Gerais, né? Então, ou seja, em outros livros você tem Paris, você tem interior de São Paulo, você tem a Vila Marianas, né? Você tem Goiânia, Brasília, etc. Né? Aqui você tem cenas em Goiânia, cenas em Brasília, cenas São Paulo, né? Alguma coisa assim, e Ouro Preto. Então ele faz uma viagem que ele faz realmente, e aí tudo pelo olhar da mãe, né? Então, como é mais um drama familiar, a parte política fica de fundo, né? De fundo, então, complemento. Então, você no livro 1 e 2, você tem a questão do estudante que está exilado, né? E no livro 3, você tem a mãe desse estudante que está exilado e como é que é o drama das famílias naquela época. Sem entrar em questões políticas, porque a Lina não é da política, não entende política, né? Ela está no meio artístico e ela é apaixonada por um artista, né? E artistas que também aparecem no livro 1 e 2, né? Então, se lá você tem os artistas exilados por questões políticas, aqui você tem os dramas familiares desses artistas, né? Artistas que não conseguem alimentar a família, artistas que têm que vender os seus quadros de forma barata, assim, né?
não consegue sustentar pela arte, artistas que são fanatizados pela arte, que ficam obcecados pela arte, né? Então tem um problema realmente de relacionamento com esse artista, porque ele só pensa na pintura e tal, né? Então assim, vou falar mais dessa questão aí do enredo, de por que tem essas mudanças de cenário, que fica interessante, né? Fica assim, fica um panorama do Brasil, porque os primeiros romances do Milton Ratum, você sabe que você passa na Amazônia ali, Manaus e tal, né? Tem cenas que falam do Líbano, né? Lá nos Dois Irmãos, né? O pessoal libanês, sírio-libanês, né? Então tem esse olhar assim, e aí aqui ele, nessa série, nessa trilogia, né? 3 livros, ele preferiu fazer esse passeio, né? Brasília, Goiânia, interior de Minas, interior de São Paulo, Ouro Preto e tal, né? Então ele faz uma viagem pelo Brasil pra, esse cara só fala da Amazônia, esse cara só fala de Manaus, não, eu vou fazer um romance brasileiro, né? E esperemos, né, que o Ratum algum dia receba o Nobel de Literatura. Isso é uma torcida, né? Assim como a gente está torcendo aí para o Agualusa, né, para o Minha Couto, para o Walter Ugumãe, estamos torcendo para que o Milton Ratum, né, com esse Dança dos Enganos, completando o Lugar Mais Sombrio, né, ele consiga aí indicação para o Nobel, né? E na lista de releituras, né, nós vamos reler aí o Murakami, também o eterno, né, merecedor de Nobel, com a Norwegian Wood. E também vamos continuar a nossa leitura de regionalismos, né? O Memorial de Maria Moura, da Raquel de Queiroz, está na lista aí, né? Antes de a gente reler o Grande Sertão Veredas, né? Que é o... De dezembro eu vou reler aí o Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, tá bom? Então essa é a lista de leitura. Tem também o Saramago, né? Que está aí na ponta da agulha aí, que é o Memorial do Convento, tá? Então tá preparando isso aí também, ok? Então é isso aí. Grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.